Marcos capítulo 14, versículo 27, por gentileza. E atenção, irmãos, eu vou falar com vocês uns 15 minutos, uns 20 minutos. Deus não precisa de 20 minutos para falar com você. Amém? Ele não precisa. Eu vou usar esse momento durante 20 minutos. Deus não precisa. Agora, eu não sei a hora que Ele vai ser agudo com você. A hora que Ele vai aplicar em você, eu não sei a hora. Agora, aqui no texto que eu vou ler, eles também não ouviram. Então pode ser que mesmo assim você não ouça. É essa já a quarta vez que eu vou ler com vocês nesta história. E eu já quero destacar que eles não ouviram. E o problema estava em eles não ouvir. Tá bom assim? Então muito cuidado para que você não perca aquela revelação, aquela instrução, aquela iluminação. Verso 27 de Marcos 14. Acharam? Acessaram? Leiamos então. Então lhes disse Jesus: todos vocês se escandalizarão, ficarão espantados, ficarão atormentados, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Só tinha essa profecia aqui, irmãos. Olha para mim, só tinha essa profecia aqui. Por que que você tem que ouvir? Porque se você não ouvir, uma outra profecia pode se abrir aqui. Pode ser que você mesmo desande, desencadeie uma outra profecia. Você está me ouvindo? Só tem essa profecia aqui. E a profecia foi dita há 7 séculos antes. 7 séculos antes. Só tem essa profecia. Mas vai aparecer outra. A outra não era para aparecer. A outra não era para aparecer. E a outra não é tão agradável assim. Não era. Tinha essa profecia. Que o pastor seria ferido, crucificado, pisado, pregado, cuspido, socado. E que as ovelhas ficariam dispersas, espalhadas. Essa era a profecia. Não tinha para onde correr. Era essa a profecia. Só essa. Amém até aqui? Verso 28. Mas depois da minha ressurreição, então eu vou morrer, vou ressuscitar, e depois eu irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro que não deveria falar nada, já falamos aqui. Não deveria ficar quietinho, porque disse o apóstolo: tardio para se irar, tardio para falar e pronto para ouvir. Mas nós somos esquisitinhos demais. Respondeu-lhe Pedro, disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais, eu nunca. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, a outra profecia aí, quem fala bobagem, dá motivo. A outra profecia aí: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Essa profecia não existia antes. Você está me ouvindo ou não? Vocês estão me ouvindo ou não? Essa não existia. O Pedro acabou de compor, acabou de fazer, não tinha. Mas pela uma atitude boba, tola dele, apareceu uma outra profecia. Gente, isso acontece com a gente o tempo todo. Agora vigia para que aconteça menos. Vigia papais, mamães, esposos, esposas, vovô, vovó, vigie, para que você não faça uma profecia contra você. Mas o Pedro não para, o cara não para. Quem gosta de falar, vou te contar, né? Quem gosta de falar é brincadeira. Mas ele insistia, com muita veemência, com muito mais veemência ainda, que me seja necessário morrer, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Olha para mim, todos. Todos não tem nome, tá bom? Marca isso, vou usar daqui a pouco. Todos não tem nome, amém? Todos, sem nome.
disse para o Pedro: hoje, nessa noite, você, Pedro. E assim todos fizeram, só que todos é todos. Passou algumas horinhas, já lemos isso aqui tudo já. Passou algumas horinhas, versículo 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o, e disse para ele: tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, chamou, e tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar, a jurar, dizendo: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Amém até aqui? Terceira porção, capítulo 16. Passaram-se alguns dias. Diga alguns dias. Passaram os dias. 3 dias se passaram, e agora temos um outro fato histórico. As mulheres, as Marias, vão para o sepulcro, para embalsamar, lavar, limpar o corpo de Jesus. Elas estão com uma missão, elas vão lá para arrumar, ajeitar, e elas vão ao sepulcro. Capítulo 16, versículo de número 6. Versículo 5. Entrando no 16:5, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, esse homem de branco, esse anjo disse, esse homem, esse ser disse: não vos atemorizeis, não fiquem espantadas, não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar aonde ele estava. Vede, olhe para cá, vede o lugar. Verso 7. Mas ide aos seus discípulos e a Pedro. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Olhem todos para cá. Não construamos para nós profecias tolas e toscas, mas vigiemos para que nós ouçamos a direção de Deus. Gente, ele tinha dito isso. Ele tinha dito isso, meu irmão. Lá no começo que eu li para vocês. Olha, vai ferir o pastor, as ovelhas vão ficar espalhadas, mas eu me encontrarei com vocês. Era essa a palavra revelada. Era essa a instrução espiritual. Olha, o pastor vai ser ferido, vai ser machucado, cuspido, socado, vai morrer, vai ressuscitar. As ovelhas vão ficar espalhadas, mas eu me encontro com vocês. Eu vou encontrar cada um de vocês. Era essa a promessa, uma profecia e uma promessa.
Uma profecia e uma promessa. Era essa. Mas nós humanos, como sempre, nós não ouvimos. Como sempre, gente, Deus está falando. É igual aquele evento lá em Êxodo capítulo 19 ou 20, quando Deus está falando, o monte está sendo sacudido, o monte está pegando fogo. E aí os israelitas falam assim: ô Moisés, manda Deus calar a boca. Essa fala dele estremece a gente fica espantado, a gente fica assombrado. Fala para Deus não falar mais, fale você com a gente, Moisés. Nós vamos ouvir Deus através de você. Mentira, gente. Mentira. Nós gostamos de conforto. Nós gostamos de ouvir o que a gente gosta. Por isso tantas igrejas polêmicas, tantas igrejas endemoniadas, tantas igrejas anti-escriturísticas. Por isso, porque as pessoas gostam de ouvir o que dá coceirinha, o que arrepia. As pessoas gostam de ouvir que elas vão se dar bem, que elas vão ganhar tudo e todos, que elas vão comer bem, beber bem, vestir bem. Elas gostam de ouvir isso, não querem ouvir a voz de Deus, não se importam com o que Deus está dizendo nas minúcias. Não ouviram. E aí o Pedro fez uma profecia para si. Mas Deus é tão bom. Deus é tão bom. Gente, por quê? Vai lá para o versículo 7 do capítulo 16. Olha só. Mas ide, verso 7. E diga aos seus discípulos. Ide e dizei a seus discípulos. Olha para mim aqui, irmão. Presta atenção aqui, estou concluindo já. Pedro era discípulo de Jesus? Sim ou não? Ele era um dos 12? Sim ou não? Ele era um dos 12. Então quando ele fala assim, diga aos seus discípulos, Pedro não faz parte, gente? Sim ou não, irmãos? Quando ele fala assim, vai e diga para os seus discípulos, dizei aos seus discípulos, Pedro faz parte, gente, não faz parte? É um dos 12, é um dos principais. Não precisaria falar Pedro, gente, olha só. Antes, ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro. Por quê? Eu te pergunto, veja bem, olha para cá, presta atenção. Aqui muitos psicólogos aproveitam. Aqui muitos antropólogos aproveitam. Aqui nesse pedacinho, muitos pregadores aproveitam para falar asneira. E aqui é simples, gente. Não tem que aproveitar nada, aqui é simples o texto. É que nós não prestamos atenção. Por que será que o Senhor Jesus mandou o anjo falar isso? Vai e fala para os seus discípulos e para o Pedro. Meu irmão, a lição aqui é a seguinte. A lição aqui é o seguinte, para você e para mim. Depois de tudo, Deus jamais vai esquecer o seu nome. Não importa o que você tenha feito, Ele não vai esquecer o seu nome. Ele sabe o seu nome, a sua digital, o seu CPF, Ele sabe. Ele não vai esquecer. O plano que Ele tem para você, Ele tem. Escute isso aqui, o plano que Ele tem para você, ninguém vai apagar. Ninguém vai impedir. A questão é se você está conectado nele, mesmo tropeçando. Ele não vai esquecer o seu nome. Veja bem, depois disso, vamos lá, fala para mim. Depois disso, você acha que Pedro ia se incluir ou se excluir? Diga para mim, meu irmão. Lá vai as Marias e fala assim, ó, discípulos de Jesus, discípulo de Jesus, ele vai encontrar com vocês. Pedro iria se incluir ou se excluir? Se excluir, meu irmão. A questão não é que o Pedro não é discípulo, a questão é que o Pedro fez, está machucando o Pedro. O Pedro iria se excluir. Então Jesus, sabendo disso antes, que o Pedro, puxa vida, ele quer encontrar com os discípulos, deve ser com João, deve ser com o Tiago, deve ser com Bartolomeu, deve ser com Felipe. Ele não vai querer encontrar comigo, porque é assim que eu e você pensamos. Ele não vai querer encontrar comigo, não vai. Eu neguei perante uma empregada, eu neguei perante uma segunda empregada, eu neguei perante todo mundo, eu praguejei, eu jurei que não conhecia. Ele não vai querer encontrar comigo. Meu irmão, não se exclua, porque Deus não te exclui, presta atenção. Deus não te exclui. Quando Ele fala que Ele vai encontrar com você, Ele quer encontrar com você.
Se Ele falou que Ele vai encontrar com você, Ele vai encontrar com você. Aconteça o que acontecer, você pode ter negado, traído, feito bobagem, besteira, mas Ele sabe o seu nome, Ele não vai riscar o seu nome, Ele não vai excluir você, Ele não vai mandar você embora, é você que se exclui. Então Ele fala, vá e diga para os seus discípulos, e diga para o Pedro. Imagina a cena lá agora, vai comigo lá. Vamos lá na cena lá. Imagina só, chega lá a Maria e fala assim: ei, meninos, Jesus vai encontrar com você. Com vocês. Meninos, Jesus marcou um encontro com vocês lá na Galileia. Agora veja o Pedro no cantinho ali. Olha lá o Pedro lá, no cantinho, cabeça baixa. Não sou eu. Eu traí. Eu neguei. Eu jurei. Eu praguejei. Quem está me ouvindo ainda? Levanta a mão. Quem está me ouvindo ainda? Está lá no cantinho. Não pode ser comigo. O que eu fiz não se faz, nem com um cachorro. Eu tinha a chance de mostrar meu amor por ele, não mostrei. Eu tinha a oportunidade de demonstrar o meu amor por ele, não fiz isso. Vocês estão pegando aí? Aí a Maria fala: Pedro, ele disse seu nome. Ele disse o seu nome. Imagina o Pedro comigo. Eu imagino, o escritor não escreveu, mas eu imagino, o que foi Maria? Ele disse seu nome. Ele falou o meu nome. Ele disse o meu nome. Vocês estão entendendo? Por isso a necessidade, diga para os seus discípulos e para o Pedro. Ele não esquece o seu nome. É você que se exclui. Ele nunca vai te excluir, nunca. Você pode cometer o pecado mais grave que você imaginar. Deus nunca vai te excluir. Ele sempre vai te incluir, te atrair, falar com você. Ele tinha dito antes, eles não entenderam, ele cumpriu. Eles não tinham, ninguém entendeu nada, gente. Ele disse, eu vou me encontrar com vocês, e todos se espalharam, e agora ele manda uma mulher dizer, eu vou me encontrar com eles e com você, Pedro. Nunca se exclua. Mesmo que o pastor Clóvis te exclua, ele nunca te excluirá.